Você acabou de fisgar um marlim de 500 libras. O molinete grita. Seus braços queimam e a batalha começa. Este não é o momento para falhas no equipamento. Cada segundo conta. Pat Courtney, da G-Tech, e vamos falar sobre embreagem de rolos de agulha com copo estampado e rolamentos de embreagem. Então, o que é uma embreagem? Uma embreagem é um dispositivo que trava no eixo em uma direção e, em seguida, é capaz de girar livremente na direção oposta. Pense em um arrancador de corda, como em um cortador de grama. Quando você puxa o arrancador, ele engata a lâmina. Então está travando. E então, quando você solta, a lâmina continua a girar, então, obviamente, o rolamento ou a embreagem ali é permitida girar livremente. Então pense em um carretel de pesca, onde um carretel de pesca trava em uma direção, e então alguns carretéis de pesca realmente giram livremente na direção oposta. Ou pode haver duas embreagens posicionadas opostas uma à outra, para que você possa travar em uma direção, e então realmente usar seu carretel de pesca e girá-lo na direção oposta, e ele trava na direção reversa. Então é isso que uma embreagem faz. A embreagem de rolos de agulha com copo estampado é basicamente a mesma que um rolo de agulha com copo estampado, ou é basicamente projetada e fabricada da mesma forma. Então, novamente, estes serão um copo estampado, que é quando pegamos uma folha plana de aço e a moldamos em um copo. E então, uma vez que esse copo é formado, é uma peça acabada, uma vez que o moldamos nessa forma. Agora, o que é interessante sobre esse processo de moldagem é que podemos realmente moldar essas pequenas rampas que estão dentro desse copo. E essas rampas são onde os roletes vão subir ou descer para travar o eixo no lugar ou para girar livremente. Então, o que também está dentro dessas embreagens é uma gaiola que também atua como uma mola. Então, o que acontece dentro de uma embreagem ou de um rolamento de embreagem, esses roletes, a mola empurrará esses roletes para cima da rampa e eliminará toda a folga do rolamento. Quando toda a folga é eliminada, esses roletes são basicamente empurrados contra o eixo. Então, ele trava no eixo. Então, quando ele vai na direção oposta, a mola permite que esses roletes desçam a rampa. E agora você tem folga dentro do rolamento e então ele gira livremente no eixo. Então essas rampas internas são, na verdade, desenhadas na peça. Então não as usinamos. Elas são feitas durante o processo de fabricação do copo estampado. Sem usinagem ou retificação, prensas de múltiplos estágios de alto volume, o que geralmente se traduz em um custo mais baixo. Agora, assim como suas outras peças de copo estampado, estas são cementadas, o que significa que usamos um aço de baixo carbono. Quando fazemos o tratamento térmico, introduzimos carbono na atmosfera, e é isso que torna as superfícies duras. Então, quando você pensa em uma embreagem, um rolamento de agulha de embreagem, ou um rolamento de agulha de embreagem, é muito semelhante a um rolamento de copo estampado. Tem o mesmo copo estampado, tem rolos de agulha nele. Os rolos de agulha são feitos de 52.100. É basicamente como um rolamento de agulhas, tipo copo estampado, com estilo de gaiola. Agora, essa gaiola, como descrevi antes, também atua como uma mola, e temos dois tipos diferentes de gaiolas. Ambas são feitas de plástico, mas são de cores diferentes. E essa gaiola atua como uma mola. Todo um material, é um material preto, vai atuar como uma mola e como embreagem, ou como uma mola e uma gaiola. O outro é um material laranja e vai ter como uma barra de aço inoxidável dentro, e essa barra de aço inoxidável é o que está pressionando contra aquele rolo. Essa é a mola. E há uma grande diferença entre os dois designs diferentes. Para a mola de polímero, que é aquela onde não há aço inoxidável, essa pode suportar até 200 graus de temperatura, 200 graus Fahrenheit. Ela também pode engatar 200 vezes por minuto. Então, o que é um engate? Bem, um engate é aquele movimento de travamento. Então eu posso travar este eixo, ele pode recarregar-se 200 vezes por minuto. Então, se eu precisasse indexar esse eixo muito rapidamente, com aquela mola de tipo polímero, eu posso engatar isso 200 vezes. Pense em uma copiadora ou máquina de impressão, onde está cuspindo o papel, pode fazer isso 200 vezes por minuto. Agora, a mola de aço inoxidável pode suportar até 250 graus Fahrenheit, mas pode realizar 6.000 engajamentos por minuto. Então, 6.000, então é muito mais alto. Então, o que vai ver 6.000 engajamentos por minuto?
Se você já esteve em um cassino e viu aquelas máquinas de embaralhamento automático, onde o dealer coloca todos esses baralhos de cartas nessa grande máquina e de repente essas cartas simplesmente saem e são embaralhadas automaticamente, essa máquina tem essas embreagens e está novamente engajando essas cartas e movendo-as a uma taxa de engajamento muito alta. Então, dois tipos de embreagens. Uma é apenas a embreagem. Então, a embreagem, quando eu olho para a maioria da linha de produtos, é relativamente pequena. Vamos abordar isso em um segundo. Mas então, a embreagem tem um conjunto de roletes e não é projetada para suportar qualquer carga radial. É projetada apenas para suportar torque. E então, o que é torque? Torque é a capacidade de torcer este eixo. Isso é torque. Mas não vamos colocar uma carga neste eixo. Vamos apenas torcê-lo. Certo? Então, e se você olhar dentro, não sei se a câmera pode mostrar, mas você verá que há apenas um conjunto de rolos. Certo? Então agora, com um rolamento de embreagem, o que esse rolamento de embreagem pode fazer? Ele pode suportar torque assim como uma embreagem regular, então ele trava em uma direção, gira livremente, mas também tem dois conjuntos de rolos adicionais. Então, ele tem um conjunto de rolos no topo, outro conjunto aqui, e depois você tem um conjunto maior de rolos no meio. O conjunto de rolos no meio é a sua embreagem. Os dois conjuntos de rolos, em cada extremidade, serão capazes de suportar uma carga radial, e é por isso que chamamos de rolamento de embreagem. Então, a embreagem não é um rolamento, é projetada apenas para torque, certo? Então, o rolamento de embreagem tem, obviamente, esses dois conjuntos extras de rolos, e isso é capaz de suportar uma carga radial e um torque. Agora, assim como um rolamento de rolos de agulha de copo estampado, sem cargas axiais. Então, sem cargas axiais. Qual é a faixa de tamanho? Não tem uma faixa de tamanho muito ampla. Vai de 1/8 de polegada de diâmetro interno, então muito pequeno, até cerca de 1 polegada de diâmetro interno. Isso no lado das polegadas. No lado métrico, vamos de 4 milímetros de diâmetro interno a 36 milímetros de diâmetro interno. Então, muito semelhante em polegadas e métrico quanto ao tamanho geral, mas não é uma oferta de produto muito grande. Então, por que não fazemos maior? Por que não fazemos maior? São as rampas. Então, a maneira como desenhamos essas rampas, você não pode fazer isso sem começar a usinar essas rampas. E assim, existem tipos maiores de embreagens de rolamento de esferas que realmente usinam essas rampas lá, mas elas podem, obviamente, suportar torques mais altos. Novamente, como um copo estampado, sem anel interno integral, então se tiver que deslizar no eixo, o próprio eixo, neste caso um pino, mas esse eixo terá que ser usinado e retificado. Terá que ser tratado termicamente, assim como um rolamento de copo estampado. Então, esses rolos de agulha precisam de uma superfície dura e lisa para deslizar. Então, ele precisa ser retificado e tratado termicamente. Agora, se você não puder, assim como com o copo estampado, temos um anel interno que pode ser pressionado nesse eixo para todos os nossos tamanhos de embreagem. Então, se você não conseguir isso, temos uma peça específica de anel interno que você pode comprar que irá nesse eixo. Agora, assim como um copo estampado, ele é pressionado na carcaça. Então, é um ajuste por pressão, porque não é redondo. Então, novamente, um copo estampado regular, esta peça não é redonda no estado livre. Então, quando a tiramos da caixa, se eu medir os diâmetros externos, não vai medir uma peça redonda. Vai ficar redondo ao ser pressionado em uma carcaça e vai ter um ajuste por pressão na carcaça, o que significa que o diâmetro externo desta peça vai ser menor do que o furo em que está sendo pressionado. Então, eu não consigo empurrá-lo apenas com a mão. E vamos precisar de uma prensa especial para empurrar esse rolamento para dentro do alojamento, porque o diâmetro externo desse rolamento vai ser maior que o furo. Então, eu tenho que comprimir, tenho que forçar esse rolamento e ele vai arredondar. Vai arredondar essa embreagem ou rolamento em uma forma redonda. Então você tem que... Agora, assim como o copo estampado, você tem que garantir que pressione no lado estampado, que é o lado com o número da peça. E eu não sei se a câmera consegue capturar isso, porque esses números de peça são realmente pequenos. Mas o lado estampado tem que ter o número da peça. O que você também vai notar é que o lado estampado, o lado não estampado, tem uma borda mais arredondada. E o lado estampado é plano. Então você sempre vai querer empurrar nesse lado plano para instalá-lo. E esses normalmente não têm vedantes. Mas geralmente são pré-lubrificados, então gostamos de um certo tipo de graxa que vai garantir que esses rolos engajem corretamente. Então muitas vezes eles serão pré-lubrificados. Então por que usar uma embreagem de rolos agulha com copo estampado ou um rolamento de embreagem de rolos agulha? Seção transversal fina. Novamente, seção transversal muito fina. Alto torque. Agora, novamente, alto torque em relação à quantidade de seção transversal. Então, novamente, isso não é um dispositivo de torque para algo que vai ter que gerar uma quantidade tremenda de torque. Quando olhamos para a quantidade de torque que vai precisar gerar, olhamos para um molinete de pesca. Ouvimos para uma bicicleta ergométrica. Olhamos para um remo. Certo, então diferentes aplicações. Obviamente não grandes quantidades de torque.
Novamente, usado em espaços muito apertados. A coisa boa sobre o rolamento de embreagem é que ele também pode lidar com cargas radiais. Então, em vez de ter que colocar isso em um rolamento separado, você pode realmente obter o rolamento de embreagem e você pode realmente suportar o torque e a carga. Taxas de engajamento muito altas. Então, como aquelas máquinas de contar dinheiro, copiadoras de papel, copiadoras de alta velocidade, novamente, excelente produto para lidar com essas altas taxas de engajamento. E é relativamente barato. Novamente, são feitos em prensas de alto volume, então não há muito material. Prensas de alto volume, custo mais baixo. A instalação é simples. Então, onde é usado um produto de embreagem de rolos de agulha com copo estampado? Novamente, impressoras comerciais, máquinas de contar dinheiro, caixas eletrônicos. Então, todo caixa eletrônico tem nossas embreagens. Então, se você já usou um caixa eletrônico, colocou seu cartão de crédito, o que você tem são 2 eixos, 2 rolos, um acima, outro abaixo, o cartão passa entre eles, a embreagem engata no rolo superior e agarra seu cartão. Então, quando o cartão é devolvido, o rolo de baixo engata e este gira livremente e empurra seu cartão para fora. Então, esse é o seu caixa eletrônico. Então, toda máquina ATM tem embreagens. Um ponto importante que quero destacar é que você não deve usá-las para aplicações críticas de segurança. Então, em resumo, alta capacidade de torque em relação a uma seção transversal fina, disponível também como um rolamento de agulhas radial. Assim você pode obter a carga radial além do torque, tipicamente de baixo custo. Não é uma grande oferta de produtos, instalação fácil, bom para produtos comerciais e de consumo de uso leve. E novamente, não para uso em aplicações críticas de segurança. Espero que tenha gostado deste vislumbre sobre embreagens de rolos de agulha de copo estampado e rolamentos de embreagem. Sim, quando a pressão aumenta, essas coisas oferecem um desempenho realmente decisivo. Sem escorregões, sem paradas, apenas um movimento suave em uma direção. Fique atento para mais treinamentos sobre rolamentos da JTech, anteriormente conhecida como Coil.